tarde, queridos alunos dos sétimos anos. Aqui é o professor Narapuã. Nós vamos falar hoje a respeito dos povos indígenas no Brasil e temos muito que observar a respeito do povo indígena. Aí mostra a chegada dos portugueses ao Brasil, por início do século XVI, com Pedro Álvares Cabral, quando oficializa o Brasil como terra descoberta. E aqui é a cultura indígena, O que fala assim de cultura indígena? Cada povo tem a sua cultura própria, tais como seus costumes, tradições e crenças. O que é a cultura? A cultura é um conjunto de conhecimentos, de cada povo, tais como seus, como ele diz aí, tais como os costumes, tradições, suas crenças, Nós temos assim a questão da cultura, ela está dentro da política, dentro da economia, a sociedade, a vida. Quando a gente fala de sociedade, a vida social, como cada um vive, dentro da sua comunidade, Então, cada pessoa tem seus hábitos, as crenças, existe a questão das tradições, as festas, a festa junina, a festa dos padroeiros, a questão das festas nas igrejas evangélicas, o dia de celebração da ceia, escola dominical, tudo isso aí faz parte de uma tradição, certo? Então, os hábitos e seu modo de vida e modo de pensar, jeito próprio de trabalhar, como eles cada um tiveram, isso aí existe a questão de diferença de um grupo ao outro. A questão de como eles trabalham, de como eles acreditam, de como eles encaram a vida, o que uma tribo tem melhor que a outra, mais avançada do que a outra. Então, existe diferença desses grupos, a vida do trabalho, as tribos. Os indígenas, quando o Brasil foi oficializado como terra descoberta, existia 180 línguas faladas de diferentes tribos do Brasil, Os estudiosos colocam como família e em troncos, A questão disso aí. O que era essa questão, a família? A família hoje é o pai, a mãe, o filho, os filhos, mas é a questão também, quando fala assim os troncos, vem a questão os bisavós, os tataravós, A família de onde se originou, você tem sua família, mesmo você não sendo da tribo indígena, mas existe a questão dos troncos familiares, os sobrenomes, os nomes tais, Silva, Souza, Costa e por aí vai. Então, cada um tem a sua maneira de ser, E seus ramos familiares. Aí nós temos uma gravura dos índios, um índio do lado esquerdo e umas índias do lado direito. As índias, os índios caiapós, que eles promoveram uma programação especial em Belém, mostrando aí a questão como se eles fosse um concurso para Miss, e elas se colocaram até faixa umas nas outras, um costume de sua tribo, e tiraram essas fotos. Isso mostra que o índio não é aquele povo que muita gente pensa que é um povo selvagem, mas também ele é um povo civilizado, Então a divisão do trabalho, a divisão é feita sempre pela questão o homem e a mulher, O sexo feminino, masculino, mas existe a questão da responsabilidade.
os mais jovens, os homens e as mulheres mais jovens, é que tomam a frente de todo o trabalho numa tribo. Então existem as crianças, os idosos que ajudam conforme a sua possibilidade, né? E a tarefa feminina sempre vem acompanhada do crescimento da lavoura, o colher, coletar frutos, transportar produtos, tecer rede, fazer cestos e vasos para os rituais religiosos, preparar alimentos e cuidar das crianças. Isso é uma tarefa da, da mulher índia, né? No caso da mulher na tribo, ela tem toda essa tarefa, esse trabalho pela frente. Então, como fazer, o que fazer? Então, a mulher, ela está sempre à frente de várias tarefas dentro de uma tribo, tais como plantar, colher, né? Olhar as crianças, cuidar dos idosos e preparar o momento para as festas, etc. Então, algumas tribos que existiram no Brasil, na época do Brasil descoberto, aí nós temos Guarani, Tupis, Chavantes, Camarais, Tupinambás, Caraíbas, Bororó. Então, vários povos que existiram no Brasil. Aí não está nem a metade, aí não está nem um 10% das tribos que existiam no Brasil, né? Do Brasil descoberto, porque muitas vidas foram dizimadas, tornadas como escravas e mortas nas guerras contra os colonizadores. Então aqui nós temos também os sambaquis. O que eram os sambaquis? Sambaquis eram um conjunto, as conchas, ossos, restos, né? Sempre formado assim de restos, de ossos, de animais, de cerâmica, de madeira. Isso muito encontrado pelo litoral do Brasil e até em lugares de rios, né? Não precisa ser só na questão da locais de praias, mas nos igarapés e no rio Amazonas também são encontradas, né? E no nosso litoral brasileiro, na questão de Sudeste e Nordeste, nós temos aqui as cascalhos de ostras pelo litoral, pedaços de cerâmicas que foram deixadas pelos holandeses, pelos franceses, por vários povos que aqui chegaram, né, e viveram aqui por alguns anos, né? Nós temos aí no Nordeste a questão do holandês, dos holandeses e dos franceses e ingleses também que viveram por aqui. Nós temos aí no Cabo de Santo Agostinho, quando você visita ali aquela região da Vila Nazaré, próximo entre a Praia de Gaibu e a Praia de Suape, o Porto de Suape, ali você encontra muitos pedaços de louças, de vidros, que não são dessa época, né? Mas da época do Brasil holandês, né? Onde eles viveram, né? E também teve algumas guerras e outros objetos que são encontrados naquela região. Então, os sítios arqueológicos situados no Brasil, nós temos assim, São Raimundo Nonato no Piauí, onde são encontradas a questão do rupestre. O que é isso? É as figuras, como se fossem uma paisagens que eles estão desenhados pelas paredes das cavernas. Uns dizem que foi durante o frio, ninguém sabe a época certa que o homem desenhou aquelas figuras por lá. Então, nós temos aí alguns vestígios do homem primitivo em Brejo da Madre de Deus aqui em Pernambuco, né? Ali após o Teatro de Nova Jerusalém, 20 quilômetros. E temos também Lagoa Santa e Pimenta, em Minas Gerais, onde há a presença do homem primitivo. E a Pedra do Ingá, no estado da Paraíba. E também os rastros de dinossauro no município de Souza, na Paraíba, né? Até hoje está lá as marcas dos dinossauros nos sítios arqueológicos, né?
Então aqui os sambaquis, como você vê, os cascalhos de ostras, né, mariscos, vários objetos que são deixados à beira da praia, né, ou da própria maré. Você visita ali Goiânia, Itamaracá, que a gente vê muita presença desses objetos à beira-mar, né? Naquelas partes dos coqueirais, você observa que há muitos cascalhos de ostras, né? De animais que foram deixados ali durante os anos. Então, palavras usadas que fazem parte do nosso vocabulário, que foram deixadas pelos índios, como cajá, umbu, cará, inhame, caju, macaxeira, cipó, cachimbo, jirau, ipujuca, Pernambuco, jaboatão, tapacurá, tabatinga, tiúma, caiará, muribara, camaragibe, o camaragibe com J, que é originário do povo tupi-guarani, né? A língua tupi-guarani, camaragibe. Então não se usava o G. Toda a língua na questão do tupi-guarani, se eles usam, são usados o J, né? O som de J. É como jiboia, é como genipapo. Nós temos outras palavras também do tupi-guarani que não se usava o SS, como Itapissuma, Igaraçu. Igaraçu, onde é usado o cedilha. Araçoiaba, né? Também houve a questão de alteração nesse vocabulário a partir dos anos 70, do final de 70 e 80. Os vereadores dessas cidades, eles acharam por bem mudar essas letras, né? Então, no dialeto ainda tem palavras como jiboia, aratu, pitanga, coivara, araruta e outras palavras. Além da questão das comidas e palavras também que está dentro da nossa culinária, como cuscuz, tapioca, canjica, pamonha, cocada, cauim, que é uma bebida feita segundo eles dizem, da própria mandioca, né? A mandioca também que é uma palavra do Tupi-Guarani, o manoê, o curau, que são comidas típicas dos índios. E aqui nós temos uma foto de uma visita feita numa tribo indígena na Bahia, em 1998. Então, a questão de índios, como se fala, como diz a Baby Consuelo, todo dia é dia de índio, né? A gente sabe que hoje os índios eles sofrem pela questão das suas terras. A gente vê aí a reportagem, o que as autoridades menospreza esse povo, né? Onde tomaram as suas terras, dizimaram a maioria do seu povo. Nós tivemos aí várias obras feito no Amazonas, como Madeira Mamoré, a estrada de ferro Madeira Mamoré, onde vidas foram dizimadas. E também a questão da chamada a Transamazônica, né? Onde também muitas vidas foram tiradas dos seus lugares onde eles habitavam para dar lugar a uma estrada que até hoje ela nunca foi concluída, né? Aí a gente vê a questão o olhar das nossas autoridades em relação ao povo indígena. Ok? Obrigado e até a próxima.